Há histórias que doem, mas são essas que precisamos ouvir para nos curar. Durante muito tempo, o mundo contou a nossa história por nós. E quando o branco escreveu sobre o negro, ele fez do negro o vilão da sua própria dor. Mas hoje, irmão, irmã, hoje quem fala é a voz da terra africana, que ainda sangra, mas ainda canta. Eles dizem que nós vendemos os nossos filhos em troca de espelhos, tecidos, vinho e pólvora. Mas será que foi mesmo assim? Será que entendemos o que estávamos a perder quando entregamos um de nós? Ou será que fomos enganados, iludidos, seduzidos por um brilho que nunca refletiu a verdade? Naquele tempo, o sol nascia sobre aldeias cheias de vida. O tambor chamava o povo, o milho crescia forte e o riso das crianças misturava-se ao som dos pássaros. A África era viva. Os nossos reinos tinham ordem, sabedoria e lei. Os nossos reis julgavam com justiça. As nossas mães ensinavam com doçura. Os nossos anciãos guardavam o conhecimento das estrelas. Mas um dia, um navio apareceu no horizonte. Homens de pele pálida, com vozes que soavam como trovões e olhos que prometiam riquezas. Trouxeram espelhos, tecidos coloridos, vinho que queimavam a garganta e armas que cuspiriam fogo. Eles disseram: "Irmão, troca comigo, eu dou-te isto, e tu dás-me aquele homem." E muitos, sem saber o peso dessa troca, aceitaram. Sim, é verdade. Alguns de nós vendemos os nossos. Alguns de nós acreditavam que estavam apenas a negociar como sempre fizeram, mas não sabiam que estavam abrindo a porta do inferno. Não sabiam que aquele irmão branco voltaria com correntes e que o brilho do espelho era o reflexo da nossa desgraça. Quando os primeiros foram levados, ainda acreditávamos que voltariam, mas nunca mais voltaram. E o mar, que antes trazia peixe e vida, começou a trazer dor e lamento. Mães choravam, aldeias eram queimadas, reinos destruídos. E aquele espelho, aquele maldito espelho, continuava a brilhar, mesmo quando já não tínhamos rostos para olhar. Não te conto isso para que odeies, te conto isso para que lembres, porque o esquecimento é a segunda escravidão. E nós, africanos, não fomos feitos para andar curvados, fomos feitos para andar erguidos, com o coração firme como o baobá e a cabeça erguida para o sol. Hoje, quando olhamos para o espelho, não vemos apenas o rosto de quem fomos, vemos o reflexo de uma história partida que ainda tenta se reconstruir. Mas quem sabe a verdade tem o poder de reescrever o futuro. Dizem que a pior dor não é a da chicotada, mas a da traição. Porque a ferida da pele sara, mas a ferida da alma sangra por gerações. Quando os navios começaram a voltar, cada vez maiores, com mais correntes, mais espelhos e mais promessas, alguns dos nossos reis começaram a perceber. Perceberam que os negócios estavam a levar embora o futuro. Mas já era tarde. As aldeias estavam divididas, reinos brigavam contra reinos. Os europeus já não precisavam lutar. Eles assistiam e nós fazíamos o trabalho por eles. Foi assim que a África começou a lutar contra ela mesma. Irmãos contra irmãos,
primos contra primos, não por ódio verdadeiro, mas por um engano que cheirava a ouro e soava a poder. E as mães começaram a chorar, porque o filho que partia acorrentado era também o filho do vizinho, o sobrinho do guerreiro, o amigo da infância. Cada lágrima derramada na terra africana caía sobre as raízes da vergonha. E o mar que sempre foi nosso irmão, começou a engolir os nossos filhos. Cada onda trazia o eco dos que já não voltariam. Cada navio levava um pedaço do nosso espírito. E mesmo assim, alguns ainda acreditavam que tudo aquilo era apenas comércio. Mas comércio com o sangue do próprio povo não é comércio. É maldição. E foi essa maldição que começou a rondar as aldeias. Então os anciãos começaram a alertar. Diziam: o branco não veio para trocar, ele veio para ficar, e quando ele ficar, não haverá mais trono, nem rei, nem tambor. Mas já era tarde. A semente da desconfiança havia sido plantada. E o espelho, o espelho, agora mostrava apenas um rosto partido. Os que venderam começaram a ser vendidos. Os que capturaram foram capturados. O fogo que acendemos para queimar o outro acabou por queimar a nossa própria casa. E foi aí que a África percebeu que o inimigo não era apenas o estrangeiro, mas a escuridão dentro de nós mesmos. A fome de poder, a cegueira da ganância, a falta de união que abriu a porta para a nossa destruição. Mas mesmo na dor, a África não morreu. Porque o espírito do nosso povo é como o baobá. Podes cortar os galhos, mas as raízes continuam vivas. E foi nas raízes, no canto das mães, na força dos guerreiros, no choro dos escravizados, que o chamado da liberdade começou a nascer. Porque se fomos capazes de cair, também somos capazes de levantar. E quando o africano se levanta, a terra inteira estremece. Mesmo no escuro da noite, a lua não deixa de brilhar. E mesmo nas correntes da escravidão, o africano não deixou de sonhar. Os navios levavam os corpos, mas as almas ficaram presas à terra, chorando nos ventos, nas águas dos rios, no silêncio das florestas. E foi aí que o espírito começou a despertar, porque um povo pode ser enganado por um tempo, mas não para sempre. Os tambores voltaram a bater, não mais para celebrar, mas para chamar. Chamar os que ainda tinham coragem, os que ainda lembravam o nome dos seus antepassados, os que juraram não deixar que o continente morresse. Foram esses que começaram a resistir, nos matos, nos quilombos, nas aldeias escondidas, em cada canto onde ainda havia fogo aceso, nasceu a semente da liberdade. Homens e mulheres começaram a fugir das correntes, a libertar os irmãos, a enfrentar o invasor, e pela primeira vez o medo mudou de lado. Mas a luta não era só com lanças, era também dentro de cada um, porque o maior campo de batalha da África era o coração do africano. Lutar contra o inimigo de fora era fácil. Difícil era perdoar o irmão que ajudou o invasor. Difícil era reconstruir a confiança quebrada. Mas os verdadeiros filhos da África entenderam que não há vitória sem união e que perdoar não é esquecer. É libertar-se da corrente invisível que nos prende ao passado. A chuva caiu sobre a terra negra, lavou o sangue, lavou as lágrimas, lavou a vergonha. E dessa chuva nasceu algo novo, consciência. Os anciãos começaram a ensinar os mais jovens.
Nunca mais troquem um dos vossos por nada que brilhe. O que brilha pode apagar, mas o vosso povo é eterno. E foi nas crianças que a esperança voltou a dançar. Nas músicas, nas histórias contadas à noite, nos rituais, nos nomes que guardavam a força dos antepassados. Porque, mesmo longe, mesmo acorrentados, o africano nunca esqueceu quem era. E assim nasceu o espírito do Ubuntu, uma eu sou porque nós somos. O povo percebeu que a força de um negro está no outro, que o tambor de um não faz festa, que a liberdade de um não é nada se o irmão ainda estiver preso. E então, em todos os cantos do continente, um novo grito ecoou: a África não será mais vendida. O espelho que antes refletia vergonha, agora refletia coragem. O africano voltou a olhar para si e dizer: eu sou o descendente dos que resistiram. Eu sou o herdeiro dos que lutaram. E nunca mais trocarei o meu irmão por nada neste mundo. Porque o ouro enferruja, o poder acaba. Mas a alma africana, essa, meu irmão, nem o tempo, nem o fogo, nem o mar podem apagar. Depois da noite mais longa, o sol sempre nasce. E sobre a terra africana, que já viu lágrimas e sangue, nasceu novamente a esperança. Os filhos daqueles que foram levados, os netos dos que foram acorrentados, hoje caminham sobre a mesma terra, mas com o olhar erguido, com o coração desperto. A ferida ainda existe, sim, mas já não sangra. Agora é cicatriz. E toda cicatriz conta uma história. A África renasceu, nas vozes que voltaram a falar as línguas antigas, nos trajes que voltaram a ser usados com orgulho, nos cabelos crespos que voltaram a se erguer como coroas. Renasceu nas universidades, onde os jovens estudam não para fugir da África, mas para reconstruí-la. Renasceu nas músicas, nas danças, nos filmes, onde a pele negra não é vergonha, mas símbolo de realeza. Hoje, os netos dos escravizados estão em todos os cantos do mundo. Alguns são cientistas, outros artistas, guerreiros, líderes, sonhadores. Mas todos carregam no sangue a batida do mesmo tambor. E o tambor diz: nunca mais seremos divididos. Nunca mais trocaremos os nossos por espelhos. Os nossos antepassados olham por nós. Eles não pedem que esqueçamos o passado, mas que o honremos. Porque o sofrimento deles não foi o nosso fim. Foi o nosso início. E cada vez que um negro ergue a cabeça, cada vez que uma mulher africana caminha com firmeza, cada vez que uma criança aprende a amar a sua cor, um ancestral sorri. Sim, houve traição. Sim, houve dor. Mas também houve redenção. E a redenção começa quando o negro entende o seu valor. O valor que não está no ouro nem na prata, mas na sua alma, na sua voz, na sua história. Hoje, dizemos em uma só voz: eu sou porque nós somos, e nós somos porque nunca desistimos. O africano é mais do que um povo. É um espírito coletivo que atravessou séculos de dor e ainda dança, ainda canta, ainda ama.
O tempo passou, mas o eco daquela história ainda caminha conosco. O espelho que um dia nos enganou, hoje está rachado, e nas rachaduras dele vemos o reflexo de tudo o que aprendemos. Aprendemos que a riqueza não está no brilho, mas no vínculo, que não há ouro mais puro que o suor de um povo unido, e que a liberdade não é um presente, é um legado conquistado com dor, coragem e memória. Hoje, quando olhamos para trás, não é para lamentar, mas para agradecer aos que resistiram, aos que morreram de pé, aos que cantaram em cadeias, aos que esconderam a língua africana nos cantos da boca para que ela não morresse. Eles foram os guardiões da nossa identidade. Eles foram o trovão silencioso que atravessou séculos até nos alcançar hoje. Agora é a nossa vez. A nossa geração é a que repara o que foi quebrado. É a que une o que foi separado. É a que ensina ao mundo que a África não é miséria. É mãe de tudo o que existe. Quando o mundo esquece as suas origens, é para a África que ele deve voltar, porque foi daqui que veio a primeira luz, o primeiro homem, a primeira mulher, a primeira canção do mundo. E se um dia vendemos os nossos, hoje prometemos nunca mais vender a nossa alma, nem por espelhos, nem por fama, nem por promessas vazias, porque já aprendemos que nada brilha mais do que a pele que carrega o sol. Que esta história seja contada aos nossos filhos, não para nos envergonhar, mas para nos lembrar. O povo que esquece as suas feridas repete a sua dor. Mas o povo que enfrenta as suas feridas cura o seu destino. Ergue-te, África! Ergue-te, filho da terra negra! Ergue-te, filha do sol! Ergue-te, descendente dos reis e das rainhas! Ergue-te, porque o mundo ainda precisa ouvir a tua voz, a tua verdade, o teu tambor. E quando o tambor bater, que o mundo inteiro sinta que a África não morreu. A África apenas estava a lembrar quem era. E quando o espelho brilhar de novo, que ele mostre finalmente a beleza de um povo que aprendeu a amar-se.